Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda ao Esquenta com a Su, essa série de 10 lives que eu tô fazendo aí de aquecimento para a Semana do Orgasmo em todas as relações. E essa semana ela vai acontecer entre os dias 12 a 19 de março e lá você vai aprender o mapa definitivo de como você sempre ter orgasmo em todas as suas relações. Então seja muito bem-vinda aí, tô eu de volta aqui. Ontem me cortaram, mas eu estou aqui e eu acabei fazendo a live de ontem no meu outro Instagram que eu tenho deixa eu colocar aqui já o tema da live, mas hoje eu tô aqui de volta e eu vou fazer a live de ontem, eu vou fazer no YouTube, porque aí lá eu sei que eu não vou ter problema nenhum, eu vou poder mostrar tudo que eu preciso mostrar e quando essa aula estiver no ar lá, eu posto o link aqui para vocês, tá bom? Então, vambora, muito bom estar aqui com vocês de novo. Vamos que vamos. Então, vamos lá. Como eu falei, né? Eu falei dessa série de lives que eu tô fazendo. Hoje é a live 3, né? E a gente vai falar sobre como destravar na cama para você conseguir chegar lá, né? Eu atendo muitas mulheres que são travadas na cama, né? E o que é essa travada na cama? Deixa eu só fechar ali, porque os meninos não terminaram, eles não dormiram e é só Jesus na causa. Eu deixei os dois na sala, o Fábio fazendo live lá em cima. Ai, meu Deus, sem cair, gente, tem patinete aqui. Ai, casa de mãe de dois. Então vamos lá. O que te impede de distrair? Oi, gadona, sumiu, estou de volta. É isso aí. Você sumiu, mas você tá aqui sempre e vai botar fogo no parquinho e é isso que importa. Quem quiser pode deixar dúvida aqui, pergunta e eu respondo sem falar nome de ninguém, tá? Então vamos lá. Essas sequências dessas 10 lives que eu tô fazendo são muitas demandas que eu percebo tanto no consultório, né, com as minhas clientes ou com os meus casais e tudo, como também com as minhas alunas do curso. E essa questão de ser travada na cama é algo que atrapalha muito a vida sexual, tanto dela, né, quanto do relacionamento. E por que eu vejo muito isso, né? Por exemplo, muitas mulheres com questão de baixa autoestima, né? E muitas coisas até ligadas a questões físicas também, né? Eu vejo muito como mulheres que depois de um tempo do relacionamento, elas acabam se descuidando, elas acabam se deixando um pouco de lado. E aí eu não sei né? Na verdade, tem coisas pelo lado profissional, tem coisas pelo lado conjugal, tem coisas pelo simples fato de que eu já tô casada, é assim mesmo, eu não preciso mais me cuidar. Eu lembro de uma pessoa um amigo de um amigo, né? Ele, enquanto estava casado, ele era gordinho, né? E aí, de repente, o cara quer dizer, aí, na verdade, foi muito interessante, porque eu encontrei com ele numa loja, falei, caraca, pô, quanto tempo, como é que você tá? Ele, tô bem e tudo, blá, blá, blá. Aí ele falou, eu me separei e tudo. Eu olhei pra ele, o cara tava todo saradão, seco, tá? Aí eu juro, eu não tinha intimidade com ele, né? Porque se fosse um cliente, eu poderia falar, mas eu não tinha, era amigo de um amigo, né? Mas assim, o que faz a pessoa a começar ou a voltar a se cuidar depois que ela se separa? Por que ela precisa se separar para começar ou para voltar a se cuidar? Eu juro que isso para mim não faz sentido. E aí, por quê? Aí às vezes a gente fica reclamando aí, poxa, eu tô sem libido, eu tô sem vontade, porque de repente você pode estar aí com uma baixa autoestima, você pode estar aí com sobrepeso, você pode estar aí sem fazer atividade física, você pode estar aí se alimentando mal pra caramba, e tudo isso afeta na sua libido e na sua autoestima. E tudo isso te trava na hora do sexo. Te trava, sabe por quê? Porque aí eu vejo, meu Deus, mas eu vejo tantos que falam assim, mas aí a minha barriga, não sei o quê, não, porque eu tô com muita celulite, não, porque o meu peito tá isso, não, porque... Cara, e aí fica muito focado nas questões externas, sabe? E
juntando com as questões internas que acaba que a gente tem no nosso dia a dia, né? Eu adoraria que todo mundo fizesse terapia, né? Para ter esse autoconhecimento, para ter esse autocuidado, o quanto que a terapia agrega, né, na nossa vida e para quem está ao nosso redor. Mas não é o caso, né, da grande maioria que acaba não fazendo. E aí junta as questões físicas com as questões emocionais, aí chega lá na hora do vamos ver, fica travada, fica com medo de fazer alguma coisa, fica com vergonha de fazer alguma coisa, e esse medo muitas das vezes está ligado a não só uma questão de física, né? Ah, não, mas será que vou agradar? Não vou agradar. Medo de julgamento. Eu já atendi mulheres casadas há anos e que falava, eu tenho vontade de fazer isso, mas nunca falei pro meu marido porque eu não sei o que ele vai pensar de mim. E eu não tô falando de coisa muito bizarra não, tá? Coisas simples, tipo assim, uma era usar um chicote, entendeu? Era aquela fantasia, sabe? Tipo de bota uma máscara, bota um chicote, não sei o que, não sei o que lá. Ela tinha super vontade de fazer isso. Nunca tinha conseguido falar pra ele, morria de vergonha. Então, quanto que de repente você hoje tem alguma questão que te trava? Se você tem, só escreve pra mim, eu tenho. Não precisa dizer qual é a trava. Mas se você puder escrever aqui, se você tem alguma trava na hora do sexo que te impede, de repente, de chegar ao orgasmo, que te impede, de repente, de você ser mais ousada na cama, que te impede, de repente, de você ter ainda mais prazer, só escreve eu quero, para eu poder ter uma noção se isso faz sentido com você. E se os homens que estiverem aqui, as esposas forem assim, pode falar, pode escrever também, para eu poder ter essa noção. Porque essa trava é aquilo, né? Tem as travas físicas, eu te digo as barreiras físicas e as barreiras emocionais. E aí, as barreiras, por exemplo, existem coisas para a gente melhorar a nossa autoestima que a gente pode começar primeiro, por exemplo, com o externo. O quanto que você, de repente, está percebendo aí que você não está mais se cuidando, já tem um tempo, que você, de repente, aí tá um pouquinho acima do peso, que você, de repente, percebe que você não tem mais se cuidado, não tem mais se maquiado, não tem colocado um perfume, não tem colocado um brinco, e o quanto que, de repente, hoje o seu relacionamento, vocês estão aí meio afastados, vocês estão aí meio, sabe, meio distantes, vamos dizer assim. E aí eu te falo, se existem coisas que você pode melhorar, que seja tipo palpável, por exemplo, se você não está mais se vestindo bem como você se vestia, será que de repente não está na hora de você mudar o seu visual? Se você de repente percebe que você está acima do peso, será que não está na hora de você começar a fazer uma atividade física, se alimentar de uma forma mais saudável, de verdade, gente, isso faz muita diferença. Já tenho um ano, né? Eu comecei em fevereiro do ano passado. Eu ouvi aquelas histórias assim, depois dos 40 tem que só musculação. Todos os médicos falavam, todas as pessoas que entendiam disso falavam, não tem jeito, é musculação. Você pode fazer outras atividades por hobby, mas é musculação que você vai precisar para a sua saúde. E aí eu falei, cara, então, como eu, já tava, eu falei, cara, eu vou começar antes dos meus 40. E aí eu comecei a fazer a musculação. Gente, eu modelei o meu corpo. Eu tenho abdômen hoje que eu nunca tive, eu sempre quis ter. Eu hoje, as pessoas falam lá do meu braço, do meu ombro, sei lá o que, da minha coxa. Cara, eu malho todos os dias. Isso elevou muito a minha autoestima. Isso elevou muito a minha performance e o meu desempenho na hora do sexo. Isso me ajudou. Então, o quanto que... E aí outra coisa, eu já me alimento bem. Então, eu continuo me alimentando bem. De vez em quando eu como umas besteiras. Claro, eu adoro comer besteira. Mas eu, de segunda a sexta, eu tento ficar ali bonitinha. Hoje, por exemplo, eu comi comi ovo, frango e salada, sabe?
Porra, tava uma delícia. Vontade que eu tinha de comer mais coisa? Tinha, mas não comia. Então, o que eu faço? Eu tô cuidando do meu externo, né? Porque a consequência vem também com o interno. Porque aí eu fico mais disposta, eu fico com mais energia para fazer as coisas e, consequentemente, eu fico com mais libido. Libido é energia vital. E aí você, às vezes, está travada aí, né, sexualmente falando, porque, de repente, é alguma coisa que você poderia ajustar ali. Coisas poucas. Você acaba podendo ajustar, mas não ajusta porque, sei lá, dá preguiça. Ai, nunca tinha parado para pensar nisso. Ai, mas dá muito trabalho. Mas caramba, o que na vida vem assim de mão beijada? Sabe? A gente quer as coisas, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Não é só ficar esperando cair do céu, não. Sabe? Então, o quanto que isso atrapalha, como por exemplo, coisas que você ouviu ao longo da sua vida. Porque eu já, por exemplo, eu conheço pessoas que sempre ouviram que é gordinha. Nossa, você é gordinha, sempre foi gordinha desde pequenininha, né? E aí você carrega aquilo ali na tua vida e você às vezes não dá um F5, sabe? Uma atualização ali pra você, tipo, quem sou eu hoje em 2023? Será que eu ainda preciso ficar ouvindo o que essas pessoas falavam pra mim há anos atrás? Ou será que eu posso mudar esse mindset aí e mudar isso tudo? É como se fosse essa reprogramação dentro de mim. Eu te digo, é possível sim você mudar tudo isso. Agora, para isso é muito importante que você se visualize, que você veja as características positivas que você tem. E aí eu te falo, se ainda assim for muito difícil para você, eu vou te passar um exercício aqui que eu acho super bacana e que super funciona. Se você tem essa dificuldade de reconhecer o que você tem de bom, as suas características, as suas virtudes, eu vou pedir para você mandar no WhatsApp, pode ser no WhatsApp mesmo, para de 3 a 5 pessoas próximas a você. Pode ser, de repente, uma colega de trabalho, uma amiga, pode ser sua mãe, pode ser seu marido, pode ser, de repente, seu filho. Mas pessoas a que você convive. Chega e fala assim, você pode escrever pra mim, eu tô fazendo um exercício aqui, e você pode escrever pra mim cinco características positivas minhas. O que eu tenho de bom? A probabilidade de você se surpreender com essas características que as outras pessoas vão falar é muito grande. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes você não reconhece a importância de falar assim, mas eu sou assim. Quando eu fiz isso a primeira vez, gente, eu juro, eu choquei. Já tem muitos anos que eu fiz isso a primeira vez, eu fiquei assim, nossa, eu nunca tinha me dado conta que eu era isso. E aí eu falava comigo, eu levei até para terapia na época, eu lembro disso. Falei, caraca, e olha que eu sou mesmo, mas nunca tinha me dado conta. Então, olha a importância de um exercício simples, vai fazer você reconhecer e isso vai te ajudar lá na hora do seu sexo. Sabe por quê? Porque você vai estar mais segura. E você estando mais segura, você vai conseguir ser mais ousada. Você vai conseguir agir mais. E isso faz toda a diferença. Porque quando você está com a sua autoestima elevada, vou te falar, ninguém te segura. É um furacão que vem com tudo. Você é o furacão, sabe? Lembra da Hilda Furacão? É isso. Você vai ser esse furacão. Agora, você precisa sentir, você precisa reconhecer que você tem todo esse poder, sim, que esse poder tá aqui, ó, na palma da sua mão. Ele é palpável. Ele não tá em outro lugar, não. Ele tá aí dentro de você. E para tudo isso acender, né, e vir para fora, sei lá o nome que você fala, você precisa reconhecer isso dentro de você e admitir que você é tudo isso, porque toda essa segurança, toda essa autoestima elevada, todo esse autoconhecimento, esse autocuidado que você começa a fazer por você, te dá um sexo muito mais prazeroso lá.
Você tem vontade de querer fazer mais, de querer fazer diferente, de querer praticar coisas, de repente colocar aquela imaginação que você tinha pra fora. Eu me soltei demais com meu esposo, exatamente. Olha aí, ela não tem vergonha de fazer as coisas. Eu sei disso porque eu conheço ela. Ela chega e fala, hoje eu fiz mesmo, aconteci, fez isso, não sei o que, usei essa lingerie, bababá, bababá. Nossa, foi muito bom, a gente teve muito prazer, babá. Sabe? É isso. É colocar em prática. E não é homem que tá falando aqui não, é uma mulher casada. E a importância da gente se sentir gostosa, segura, sexy, atraente, vai fazer diferença na hora do nosso sexo. Você imagina fazer um sexo com uma pessoa assim, que não demonstra nada, afeição apática? Me diz. Não dá, cara. Postura é tudo, ó. Postura é tudo. Eu tô com uma blusinha simples, básica. Nada demais. Só botei uma base no rosto. Mas a postura é tudo. A forma como você vai agir, vai fazer, vai acontecer, é que faz toda a diferença na sua sexualidade. Não é à toa que o meu método, ele é dividido por 5 módulos, porque eu vivi essa experiência. E as minhas alunas, elas primeiro entendem essa questão do autoconhecimento, da autoestima, do autocuidado, para ir para a sexualidade, para aí sim depois colocar, eu ia falar um palavrão, mas colocar fogo no parquinho. Aí sim apimentar tudo que precisa apimentar. Porque não adianta eu chegar e falar aqui, faz isso, faz aquilo, gira pra cá, gira pra lá, não sei o que, não sei o que lá. Se você não está com a autoestima lá em cima, se você hoje não tem recursos para poder aumentá-la, você vai continuar travada. E aí eu te pergunto, até quando você vai querer continuar travada? Até quando você vai querer ficar sem chegar ao orgasmo? Pelo amor de Deus, não dá. 70% das mulheres têm dificuldade de chegar ao orgasmo. Gente, é um número altíssimo. Cara, eu corro risco aqui no Instagram toda hora de ser travada, de ser bloqueada, de ser copiada, porque eu já fui copiada aqui. Porra, eu faço isso, eu deixei meus filhos lá no quarto, eles dormindo um do ladinho do outro, pra eu estar aqui com vocês, pra eu poder ajudar e fazer diferença na tua vida, mas principalmente na tua vida sexual também. Porra, a pior coisa que tem é quando chega uma mulher e fala pra mim, eu não tenho prazer, eu não me cuido mais, eu não sei se eu tenho orgasmo, eu tô infeliz, Caraca! E eu vou te falar, eu já tive isso. Eu já falei algumas vezes pra você aqui, eu já tive um período muito desafiador da minha vida, do meu casamento, que as pessoas podiam falar que eu era a melhor mulher, a pessoa mais linda do mundo, e eu me sentia péssima, a pior. De verdade, a pior. E eu fui resgatando isso. E quando eu fui resgatando e fui me reconectando comigo, com a força que eu tinha ali, cara, foi no ano da pandemia. Na verdade, em 2019, quando o Theo nasceu, ele falou, cara, por que você não fala mais sobre isso? Em 2019, eu comecei nessa história no Instagram, mas tinha muita vergonha. Falava, porra, não dá. Vivia contando um monte de desculpa. E simplesmente, em 2020, veio a pandemia. Eu tive que ir pro online 100%, né? Porque eu já atendia alguns clientes. Eu tinha a minha segunda-feira era só para atendimento online. Os outros dias eram todos presenciais. E aí simplesmente eu passei a ser 100% presencial. E foi ali que o Fábio chegou e falou, cara, por que você não vai falar isso para as pessoas? Olha a transformação que você teve na tua vida. Olha o casamento que você teve transformado. Olha a sua vida sexual que você teve transformada. Porra, por que você não vai ajudar mais e mais mulheres? E aí eu lembro no dia que ele chegou e falou assim, você sabia que quando você deixa de postar alguma coisa no seu Instagram, na sua rede social, alguma coisa, um casamento pode estar acabando por causa disso? Caraca! Eu juro que naquele dia eu chorei. Falei, caraca, meu Deus, que responsabilidade. Eu fiquei muito mexida com aquilo.
Falei, caraca, o que eu preciso fazer? E aí eu comecei, sabe? E eu tô aqui hoje, todo dia. Eu ainda não posto tudo que eu gostaria de pedir. De pedir, ótimo, de postar. Mas o conteúdo em si, eu entrego todo. Eu hoje, na verdade, deixo muito mais de postar a minha vida pessoal, porque eu fico numa fantasia de que, ninguém quer saber o que eu faço, eu deixo de fazer da minha vida íntima. Mas de conteúdo, eu não deixo de postar. Eu tô aqui toda terça e toda quinta. Eu tô aqui nessa sequência de 10 lives de aquecimento para a Semana do Orgasmo em Todas as Relações, que vai acontecer entre os dias 12 a 19 de março. E vão ser lá 3 aulas que eu vou dar o passo a passo bonitinho. Toda a metodologia que eu usei comigo, que eu usei com as minhas clientes e que depois se tornaram alunas para poder passar a ter orgasmo em todas as relações. E é isso, você precisa estar bem com você emocionalmente. Você precisa aprender a destravar na cama para justamente você conseguir chegar lá. E se você continuar com vergonha, com medo, com tabu, com mas o que vai pensar? Mas eu acho que isso é errado. Mas isso não deve, eu não posso pensar isso. Mas você vai ficar com um monte de coisa dessas na cabeça e não vai chegar onde você quer chegar. Porque eu duvido que você não queira ter mais prazer. Se você não tem hoje uma vida sexual ativa, com prazer, sabe, com orgasmo, eu duvido que você não tenha vontade de ter. E se você quer ter, você está no lugar certo. Porque é aqui que eu consigo te ensinar. E não é num passinho de mágica, não. Porque não existe passinho de mágica. É você arregaçando a manga e entender a importância de você se cuidar emocionalmente. Caramba, eu sou psicóloga. Eu sou psicóloga formada pela PUC no Rio de Janeiro. Eu me formei em 2006. Dezembro de 2006 eu peguei lá o meu canudinho. Entendeu? Eu tô formada tem, 15 anos, 16 anos, não sei fazer conta. 16 anos que eu tô formada. Porra, eu tenho bagagem pra caceta. Eu já cheguei a 12 mil horas de atendimento. Até o ano passado, eu tinha quase 12 mil. Eu já cheguei a 12 mil horas de atendimento. Caraca, não são 12 mil pessoas não, tá, gente? São horas. Caraca, eu tenho uma bagagem, eu sei do que eu tô falando. Eu não sou uma pessoa qualquer que resolveu fazer do nada aqui porque é bonitinho, porque eu sou blogueirinha, porque eu sou... Não sou não. Mentira, até sou agora, né? Porque agora o nome é esse. E tá tudo bem. Eu tô aqui porque eu sei que eu posso fazer diferença na tua vida. Eu sei que quanto mais travada você tiver no sexo, mais travada você vai estar no seu relacionamento. Menos prazer você vai se dar e vai receber. Então, se você quer passar a ter mais prazer no seu sexo, se você quer chegar lá sempre, começa a entender que você precisa destravar. Aí agora, vamos lá. O que você precisa fazer para você destravar, né? Porque é isso. Primeiro de tudo, não tem jeito, é sair da zona de conforto. Não adianta você achar que tem pílula mágica, que tem bola de cristal, que tem a varinha de condão. Não tem isso. Você precisa sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto é olhar e falar: caramba, isso não tá bom. O que eu preciso fazer para melhorar isso? Tá, uma coisa estética do meu corpo? Tá, de repente cirurgia eu não faço, eu não gosto, eu não quero, eu não tenho dinheiro. Tá, ok, então o que eu preciso fazer? Vou caminhar na rua, vou correr na rua, vou começar a fazer uma musculação, vou começar a fazer flexão em casa, fazer agachamento. Cara, eu já vi um monte de gente que faz essas coisas em casa. Eu não tenho esse perfil, eu tentei, não consigo. Agora, tem gente que consegue. Eu tava malhando nessa viagem que eu fiz rapidinho no sítio. Cara, ela malha. Porra, o treino dela, eu quase vomitei no primeiro dia, pra você ter uma noção. E ela faz sozinha. Ela pega lá um negocinho no celular dela. E aí ela vai vendo lá o que é pra fazer e vai fazendo. Porra, eu morri. Falei, que é isso? Pelo amor de Deus, não tô aguentando. Juro, quase vontade de vomitar. Então, ou seja, não tem essa. Sabe, você pode fazer. Agora, você precisa querer fazer. Você precisa querer fazer diferente. Você precisa querer ter mais prazer na sua vida. Prazer num todo. Mas, como eu tô falando aqui de sexual, é o prazer sexual também. Cara, chegar ao orgasmo é o ápice do prazer que você pode ter com você mesma ou a dois. Caramba, por que
não se permitir ter isso. Ah, mas é feio se tocar. Ah, mas é errado. Ah, mas... Cara, de verdade, se Deus criou... É que eu não tô aqui com o meu negócio. Se Deus criou o clitóris, que é um órgão sexual, que tem mais de 8.000 terminações nervosas, é um órgão sexual feminino, que ele não tem outra finalidade no nosso corpo a não ser dar prazer. Por que é que a gente vai deixar esse bichinho de lado? Por que é que a gente vai deixar o clitóris de lado? Se a função dele é essa, é dar prazer pra gente. E aí, de verdade, é pra usar ele toda a relação. Não importa a forma. Não sei se vai ser roçando, se vai ser mexendo, se vai ser chupando, se vai ser lambendo, se vai ser tocando. Eu não sei qual vai ser. Mas não dá é pra deixar o rapazinho de lado. Ah, eu tenho vergonha de me tocar. Caramba, você tem vergonha então de ter prazer. Cara, eu já vi isso. De casal na minha frente falar, mas eu não consigo fazer nada nela porque ela não deixa. Aí eu vou entender, tem um monte de tabu ali por trás. Porque, sei lá, pai, mãe, avô dizia que não podia. Essa semana mesmo atendi uma menina, até coloquei aqui pra eu lembrar dela. Ela aprendeu, né, ao longo da vida dela lá, falavam pra ela que ela não podia ter, que mulher não era pra ter prazer, que era o homem que tinha que vir fazer e pronto. 30 e poucos anos. E ela leva isso hoje pro casamento dela. Tanto é que ela não procura o homem. E uma das razões dela ter chegado pra terapia foi essa. Falou, cara, meu casamento tá acabando, porque eu não procuro ele, eu não tenho vontade, eu não tenho desejo, só ele me procura, só ele quer. E, porra, o que tá, sabe? Tem alguma coisa errada, eu não quero mais isso. E aí a gente vai entendendo, vai cavucando, chegamos nisso. Ah, não, mas eu aprendi, na verdade me disseram que era isso, assim, assado. Tá, mas e hoje, 2023? Isso foi, sei lá, 30 anos atrás, mas e hoje? Aí ela ficou... Será que não dá pra você dar uma atualizada aí? Sabe? E ver hoje, eu adulta, uma mulher, porque hoje quem tá aqui me assistindo é uma mulher. Eu não falo com nenhuma outra faixa etária que não seja mulher. Eu posso até falar com homens também, mas eu tô falando de adultos. Então, se você é uma adulta mulher, cara, vai se descobrir. Pelo amor de Deus, vai descobrir. E aí eu vou te falar, o seu corpo todo pode ser erógeno. Erógeno é o que te dá prazer. É o que estimula ali, o que excita você. Eu não tô falando só lá de baixo, não. Eu tô falando do seu corpo como um todo. Então vai descobrir. Você sabia que as suas zonas erógenas são as partes onde tem articulações? Então começa a tocar. Usa de repente uma pena, usa um blush, usa um vibrador, usa a pontinha dos seus dedos, usa um hidratante, usa um gel. Todas as suas articulações. Vai experimentando. Agora, sim, se toque também na sua vulva como um todo, não só no seu clitóris. Se destrave nisso também. Se você hoje tem essa dificuldade, essa trava sexual de não se tocar, eu te digo, primeiro comece com o espelho. Vai lá olhar, ver como é que ela é, como é que ela tá, como é que é a cor dela, como é que é a textura dela, toca nela, vê como é que é. Vai primeiro meio que fazer uma conferência. E aí depois, num outro momento em que você esteja ou sozinha em casa, que você saiba que você não vai ser atrapalhada, ou tipo, num momento seu, na sua casa, que tipo assim, você fechou a porta, ninguém vai te atrapalhar, as outras pessoas que moram com você estão fazendo outra coisa, vai se descobrir. E eu te garanto que se você descobrir alguma coisa nova e ficar ainda mais excitada, o seu cônjuge vai adorar isso. Ele vai se excitar ainda mais. Desculpa de novo, eu tô com soluço. Ele vai... Tem que respirar pra poder passar. Ele vai querer ainda mais que você se descubra e se conheça mais. Porque eu já ouvi história de assim, mas
Se você se toca é porque você não tá satisfeita. Mentira, não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode se tocar para se descobrir, para você ter ainda mais prazer e chegar mais ao orgasmo. Entendeu? Agora, não dá para você ficar achando que não tá. Alguém falou aqui que o vídeo não estava aparecendo, mas como eu imagino que seja realmente da pessoa. Então, isso é muito importante, entendeu? Vamos lá. Você precisa se sentir mais autoconfiante para você poder destravar na cama. Sabe uma coisa que ajuda bastante? A roupa que você vai dormir. Será que você dorme com aquele pijama da vovó, aquele pijama de malinha? Eu não sei nem que tecido é aquele, que eu já dormi, meu Deus do céu. Uma vez eu até postei uma foto que eu fui perto da casa da minha mãe e lá tem um comércio próximo. Gente, quando eu olhei aquela roupa, falei, mãe, só um minutinho que eu vou tirar uma foto. Cara, é horroroso aquilo. Eu já usei, gente. E eu já usei, eu não tinha nem 30 anos. Sabe? Que bizarro. Cara, não dá. Pô, a forma como... Eu lembro de uma cliente minha, até hoje, foi aniversário dela esses dias e eu não consegui falar com ela. Ela era separada, linda, elegantérrima, era a cliente mais elegante que eu tinha. E ela chegava de salto alto, calça, ela era professora, né, cara, maravilhosa. E aí ela falou uma vez pra mim, isso eu nem tinha filho, ela chegou e falou assim, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Todos os dias, depois do meu banho, depois de passar os meus hidratantes, eu só coloco lingerie de conjunto. Eu não tenho uma calcinha separada do meu sutiã. E eu vou te falar, eu não tô falando que é pra dar pra ninguém, não. Porque ela nem tinha namorado nessa época, e ela nem era dessas de sair dando, não. Era longe do perfil dela. Mas ela falava porque quando ela se via no espelho se arrumando, ela se sentia bonita, vendo aquela lingerie e tudo. Ela se sentia mais mulher. Cara, ela falou aquilo pra mim, eu falei, caraca, pior que é verdade. E ela, eu não sei nem se ela sabe disso, e ela que me ensinou a passar a usar mais lingerie, conjuntinho, né? A chegar e falar, não, precisa se vestir melhor. Eu, quando eu era mais nova, eu era meio hippie, né? Eu usava umas roupas meio sandália rasteira, saião, brinco de palha. E aí depois eu me tornei mais elegante e tudo. Aí a pandemia veio e aí eu não consigo mais usar aqueles saltos finos assim, porque é Jesus Cristo, não dou conta. Mas hoje eu me arrumo, é porque eu acabei tomando banho, mas hoje eu tava com uma saia socialzinho, uma blusa social, com outro brinquinho, sabe? E tava atendendo assim. Eu só não coloquei a mesma roupa porque eu tomei banho. Falei, agora eu vou botar uma outra roupa. Mas eu tô aqui com essa blusinha, um shortinho rosa e resolvi colocar aqui um acessório. Caramba, eu me sinto tão bem quando eu vejo, sabe? Meu cabelo tá bonito, meu cabelo tá arrumado, né? Sabe? Isso me faz me sentir bem. Isso me faz me sentir mais mulher. E eu vou te falar, faz muita diferença isso, do que você ficar com aquele pijama da vovó, você ficar só de coque, né? Sem maquiagem, sem um perfume, ou um hidratante, alguma coisa assim. É isso que faz você destravar. Aí eu falei da autoconfiança. E se posicionar. Uma outra coisa que te ajuda a você destravar na hora do sexo é você se posicionar. A sua postura como um todo faz toda a diferença. Como é que você quer ter prazer e tudo, como eu falei, se você fica com vergonha, tudo no escuro, não pode nada, cheio de regras, cheio de não sei o quê. Eu já fiz isso, gente, eu já fui assim há algum tempo. No início da minha vida sexual não podia um monte de coisa. Eu tinha... uma vez ou outra, um orgasmo. Eu até tinha, realmente eu nunca tive uma dificuldade para ter. Mas não é como é hoje. Meu Deus, é longe de ser. Cara, realmente assim, teve um dia que eu perguntei pro Fábio, caraca, Fábio, tu devia gostar muito de mim. Porque, porra, eu era um pé no saco, eu era chata. Não que eu não seja ainda, mas assim, com relação a essa história de regras.
Não podia isso, não podia aquilo. Tinha que ser aquilo, tinha que ser aquele outro. Não podia botar a mão aqui, não podia botar a mão assado. Caraca, que saco que eu era. De verdade. Nesse caso eu era mesmo, porque hoje eu não sou mais. Sabe? Porra, não dá. Aí às vezes, eu nunca vou esquecer, não era uma cliente minha, mas a gente estava numa coisa de grupo e tudo, e aí ela falou que ela estava se separando porque o marido queria fazer umas coisas, não era nada demais não, tá? Mas ele queria ser mais ousado e tudo, e ela não conseguia, porque ela tinha lá a religião dela e aquilo ali ela não conseguia, e ela chorando, amava o marido, mas acabou se separando. Gente, eu juro, eu fiquei muito arrasada, porque ela não era minha cliente, né? E imagina, eu não podia me meter ali naquela questão. E eu falava, gente, quantas e quantas mulheres não deve acontecer isso? Por questões rígidas demais, não entende que num casamento a gente pode ter uma flexibilidade, sabe? E não tem nada de errado entre vocês dois quererem se descobrir mais, quererem ter ainda mais prazer, quererem fazer coisas diferentes, quererem poder ousar mais, sabe? Eu, na verdade, acho que não tem problema nenhum, nem você sendo mulher adulta, solteira, casada, namorando, divorciada, não importa. Mas eu, normalmente, aqui acabo falando para mulheres que estão no relacionamento. E aí, quando eu vi aquela mulher falando que o casamento dela acabou por causa disso, cara, eu falei, gente, quantos outros casamentos não deve estar acontecendo isso, né? E será que o seu não tá hoje aí nesse ritmo? Entendeu? Será que hoje não tem algo aí que você possa dar uma ajustada que vai fazer uma diferença absurda? Será? Então, eu nem imaginei que eu ia escambar para esse lado não, né? Mas assim, eu achei relevante a gente falar sobre isso. E aí, por onde começar, né? Começa a tirar essas caraminholas da tua cabeça. Começa a tirar essas coisas e dar uma filtrada. Ver o que ainda é relevante. Ver o que ainda faz sentido hoje. Você, com a idade que você tem, com a maturidade que você tem, em pleno 2023. Faz sentido olhar para tudo isso e falar, caramba, é verdade, eu ainda estou muito travada aí por umas coisas que já nem fazem mais sentido para mim e que eu nunca tinha me dado conta. Eu estou me dando agora aqui a partir do que essa louca aí tá falando para mim. Se eu já cheguei a fazer alguma diferença aí, cara, eu tô feliz. Isso me enche, sabe? Então, isso vai fazer diferença. Outra coisa importantíssima, conversa, gente. Cara, eu vou falar quase todas as lives. Autoconhecimento, diálogo. Cara, conversa. Fala o que você tem vontade de fazer. Poxa, olha só, eu tenho vontade de fazer isso, isso, isso. E aí? O que tu acha disso? Sempre quis fazer, mas esqueci. Eu lembro uma vez de uma menina que falou que ela tinha vontade de fazer sexo a 3. Mas ela nunca tinha conversado com ele. Aí eu falei, caramba. Começa, né? De repente, mas como começar? Pega um filme que tem uma cena assim, ou de repente fala assim, cara, imagina a gente fazendo um sexo a 3. O que você acha? Vamos ver qual vai ser a reação, entendeu? Imagina a gente, sei lá, transando num lugar tal, na praia. Vamos supor que essa seja o seu sonho. Cara, e é isso? Cara, vamos imaginar aqui, vamos brincar de imaginar. Imagina a gente fazendo isso, isso, isso. Aí você fala, solta o seu desejo. Aí ele vai, vamos supor, solta o dele. Aí você vai e solta de novo. E aí você já vai dando uma filtrada pra ver o que top, o que ele aceita e o que tipo, isso aí eu nunca pensei não, cara, vou te falar. Tenho vontade de fazer isso não. Eu já conversei com coisas que, tipo assim, meu marido falou umas coisas, eu falei, isso aí eu vou te falar, não tenho vontade não. Isso aí não rola. E é isso. O mais importante é você ter essa intimidade. Gente, se você escolheu casar com essa pessoa e você não tem esse diálogo com ele, Jesus Cristo, eu não sei mais o que pode piorar aí. Ou se você hoje escolhe estar num relacionamento aí, né, estável, duradouro, caramba, o que te faz não ter intimidade a ponto de conversar sobre coisas que você tem vontade de fazer?
É porque assim, é incrível como é que ainda é um tabu muito grande, né? Porque a gente conversa sobre vontades que a gente tem, tipo, lugares pra gente viajar, passeios que a gente tem vontade de fazer, carro que a gente quer comprar, lugar onde a gente quer morar. Mas a gente não conversa sobre posições, por exemplo, que a gente tem vontade de fazer. Por quê? Caraca, por quê, meu Deus? Porque vivemos numa sociedade em que isso ainda é um tabu muito grande. Mas não é, a sexualidade ela é natural do ser humano. Sabe? A libido é a energia que nos move, é a energia vital. E a gente hoje ainda fica com essa história. Gente, é incrível. Eu falo que eu sou sexóloga, as pessoas começam a levar na brincadeira, no olha, aí eu fico, gente, por que tá brincando? Vamos levar a sério. Vamos falar com mais naturalidade sobre sexualidade. Sexualidade é o todo, sexo é só uma das partes. Vamos aprender a destravar mais. E se você hoje está percebendo que você está mais travada aí no sexo, primeiro olhe para as questões emocionais. Primeiro olhe para essas questões de autoestima, autoconhecimento, autocuidado, autoconfiança. Tudo isso vai alavancar o seu sexo e vai fazer você destravar num nível bizarro. E eu te garanto que se você começar a fazer isso, você vai ter orgasmo. Não tem como não ter. Não tem como não ter. Porque você está cuidando do interno, você está cuidando de coisas, premissas, coisas de base, premissa no sentido de base. E você cuidando disso, você vai se fortalecendo e aí você vai mudando a sua mentalidade, como eu falei lá, aquela coisa do mindset, você vai reprogramando essas coisas, acabou. Aí não tem pra ninguém, tu vai com tudo. Cara, repressão sexual é muito ruim. Não falar as coisas que você tem vontade é muito ruim. Não saber o que... Ele não saber o que você gosta e você não saber o que ele gosta é horrível. Doutora, minha esposa de vez em quando me dá castigo no sexo. Como faço para resolver isso? Porra, eu vou te falar, eu já fiz isso também, né? Lá, anos atrás. Ah, é? Agora eu também não vou fazer. Tu vai ver. Ainda fazia assim, biquinho, cruzava os braços. Tu vai ver, vai me procurar. Não vou dar. Não quero. Aí, quando uma vez eu tava numa mentoria, e aí a mentora chegou e falou isso para as pessoas, né? Ah, porque você faz isso, não sei o que, não sei o que lá. E eu fiquei calada, né? Ela falou, deixa eu te falar uma coisa. Você é muito burra fazendo isso. Eu tipo, plena, né? Sabe por que você é burra? Porque você não se dá conta de que você tá deixando o seu prazer de lado. Você entende? É muita burrice você chegar e achar que fazer greve de sexo vai estar só afetando ele. Não, afeta você também. Sabe? Aí tem uma outra coisa que aí eu vou olhar pro lado dela, que foi lá o que depois a gente acabou entrando e tudo. Ah, mas às vezes ele é grosseiro. Ah, mas às vezes ele não é carinhoso. Ah, mas às vezes ele só quer lá ir pum meter. Porra, como é que eu vou conseguir o cara que é todo grosso, estúpido, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí quem tá aqui ouvindo, que é homem, será que de repente ela tá fazendo isso porque aconteceu um mal entendido entre vocês? Não estou justificando, mas será que de repente você também não pode olhar para a sua parte da responsabilidade e ver, caramba, será que de repente se eu for mais carinhoso, se eu de repente elogiar mais, se eu entender mais o que está acontecendo, estar juntinho, fazer mais carinho, poder ter mais tempo juntinho nós dois, será que eu tô deixando um pouco isso de lado? E aí de repente eu acabo a procurando e aí ela fica puta ou ela não me procura e eu fico na mão. E aí uma outra coisa que eu falei esses dias aí, que eu também achei importantíssimo e vou falar de novo aqui. Lindona do meu coração, se o seu marido te procura e às vezes você fica puta assim, porra, ele só me procura por sexo. Cara, vou te falar uma coisa, graças a Deus que ele te procura por sexo. Porque imagina se ele não te procurasse. Se ele te procura por sexo,
é a forma que ele tem de demonstrar o amor, o carinho, o desejo que ele tem por você. Então, olhe com outros olhos, porque às vezes ele não aprendeu uma outra forma de demonstrar o amor dele que não seja pelo sexo, que não seja aquele carinho já meio que querendo ir pros finalmente. Também não vou justificar. Isso não quer dizer que não possa ser ajustado, conversado, equilibrado. Pode. Mas ainda assim, as coisas precisam ser conversadas. Eu tô só mostrando outros pontos de vista que de repente você nunca tinha parado para pensar. E que isso vai fazer uma diferença absurda para você. Porque ficar de birra, fazer greve de sexo, não ajuda. Não ajuda, só afasta vocês. Entendeu? Então, o quanto que você precisa ter todo esse entendimento e filtrar aquilo que eu tô falando, no sentido de ver, caramba, realmente eu tenho que olhar o meu lado, eu tenho que olhar o outro lado, eu tenho que ver o que eu posso abrir mão aqui, o que de repente o outro pode abrir mão também. O que não dá é pra ficar nessa, se ele não faz, eu também não faço. E aí os dois perdem. E aí você não chega aonde você mais quer chegar, que é o orgasmo. E aí você não tem prazer. Aí você vai ficando o quê? Cada vez mais frustrada, cada vez com menos vontade de fazer, porque é cíclico, né? Sexo, quanto mais se faz, mais se quer fazer. Quanto menos se faz, menos se quer fazer. Aí, de repente, você tá aí, eu lembro uma cliente que eu atendi, que ela tava mais de um ano sem transar com o marido. Eu falei, oi, como assim? Como assim, gente? Isso não é natural. Não é normal. Sabe? Não dá. E o que você faz se hoje você morreu? Porra, mulher linda. Não dá, gente. A gente precisa trabalhar o nosso corpo. Exercitar as musculaturas todas, inclusive as lá de baixo. Entendeu? E quando é ao contrário, a mulher procura mais por sexo e o homem procura menos. Sempre diz que está cansado. Só faz quando ele quer. O que fazer nesse caso? Olha, quer responder essa? O que é? E quando é ao contrário, a mulher procura mais por sexo e o homem procura menos. Sempre diz que está cansado. Faz quando ele quer. O que fazer nesse caso? Bom, a mulher pode... Algumas coisas ela pode fazer. A primeira ela começar a reparar os hábitos dele, do marido, né? Ver se talvez o marido já não esteja mergulhado em pornografia no celular. Pode ser, né? E talvez o cara esteja mergulhado em pornografia, se masturbando e acabando usando essa energia, dissipando essa energia. Mas calma, antes de você se desesperar pelo fato de o marido estar na pornografia, antes de você, meu Deus, arrancar os cabelos, começa a averiguar o que pode ter acontecido entre vocês dois que pode ter levado ele a mergulhar em pornografia e estar se masturbando e procurando de alguma outra forma dissipar essa energia sexual dele. O que pode estar acontecendo? O homem gosta muito de ser valorizado. A mulher também gosta, todo mundo gosta de ser valorizado, claro, mas o homem gosta de ser valorizado no que diz respeito a trabalho, né? Você tem demonstrado interesse em saber como é que o teu marido tá no trabalho, como é que tá o desempenho dele? Eu tenho um tesão enorme, um prazer enorme de compartilhar com a Sueli as minhas vitórias profissionais. Eu adoro compartilhar com ela minhas vitórias profissionais. Recentemente nós viajamos para casa de um amigo nosso, da nossa infância, adolescência, e ele e eu, a gente ficava compartilhando nossas vitórias profissionais. O homem gosta disso, né? O homem gosta de conversar sobre isso. É só você tentar olhar como é que era o homem da antiguidade, né? Era aquele homem, era o cara que caçava. Nós homens hoje, a nossa caça hoje é o trabalho, é a profissão, é o sucesso profissional. E às vezes a mulher, ela não demonstra nenhum interesse em saber como é que o homem está evoluindo profissionalmente. As maiores vezes que no nosso relacionamento, meio da Sueli, lá no passado, quando a gente passou por uma puta de uma crise, a gente mergulhou nessa crise muito porque eu me sentia bastante
abandonado nesse quesito profissional. Eu chegava em casa para compartilhar com ela vitórias e ela literalmente cagava goma na minha cabeça. Cagava. Uhum. E aquilo ali foi me afetando muito. Enfim, então, às vezes o desinteresse sexual do homem pode ser de fato cansaço, pode ser um momento que o cara está atravessando na empresa, no trabalho dele, que ele, às vezes, o homem não quer compartilhar com a mulher que está atravessando um problema profissional, pode ser, e o cara é machão e não quer dizer que tem problemas. Pode ser um desinteresse teu, mulher, no homem, né, na profissão do homem. Enfim, cara, é um somatório de coisas que podem ser, mas pode ter certeza absoluta que é muito mais essas questões que eu falei do que talvez ele esteja achando você feia, desinteressante ou qualquer coisa do tipo. Mas é claro que lingeries ajudam, né? Um vestidinho ajuda, uma maquiagem ajuda, um perfuminho ajuda, um elogio ao homem ajuda, enfim. Essas coisas podem contribuir. Espero que meu comentário aqui, minha ajuda, não tenha sido machista, né? Que hoje em dia as pessoas cancelam por tudo, né? Tomara que não tenha sido machista. Meu intuito aqui é poder de alguma forma somar e contribuir, tendo uma visão. Agora, claro, a mulher pode olhar pra mim e falar, nossa, que cara machista, virar as costas e acabar o casamento. Obrigada, amor. E aí, o quanto que do que ele falou faz sentido, né? Porque às vezes a gente vê um afastamento e não vai lá para conversar, para entender, cara, amor, o que está acontecendo? Por que é que só você, por que é que só eu tô procurando? O que está acontecendo? E aí eu acho que vale mesmo. Cara, tem alguma coisa no nosso casamento que a gente pode melhorar? De repente você não tá mais sentindo desejo em mim? Será que de repente você anda se masturbando demais? Não sei, eu acho que a gente tem que jogar limpo. Muito bem colocado, ótimo. Cara, te conheço pessoalmente, mas vocês são... Ah, não te conheço. Ah, não. Tá, conheço. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que ela fala. Tento fazer de tudo que você ensina nas lives. Ele sempre diz que isso tudo é besteira. Sou muito atenciosa com ela e até... Acho que é com ele, né? E até mais vivo pro agradar ele. Estamos há 13 anos juntos, já não sei mais o que recorrer. Então, eu acho que agora é a hora de você chegar e, sabe, soltar o verbo? Se você já não sabe mais para onde recorrer, joga todas as fichas. De repente, tudo isso que o Fábio falou aqui, joga na mesa e vê o que de repente ele não vai dizer. Porque para ele pode ser bobeira. E aí ele não valoriza, não valida os seus sentimentos. E aí você também acaba não validando os seus sentimentos. E aí vocês acabam se afastando ou até mesmo se separando. E não é isso. Muitas das coisas podem ser ajustadas. Então, chegar e sentar e conversar, poxa, de repente fazer uma terapia de casal, pode ser que ajude também nesse momento, entendeu? Mas você chegar primeiro, antes disso, conversa. O que está acontecendo? Outra coisa, nesses 3 anos, ele era assim desde o início? Porque às vezes é muito do perfil da pessoa, né? A gente acha que quando a gente casa, a gente vai mudar, o outro vai mudar, tudo vai ser diferente, porque vai ser melhor. Não vai ser pior muitas das vezes. Então, mas será que ele sempre teve esse perfil mais fechadão, esse perfil, de repente, de ficar mais quieto no canto dele, não era muito carinhoso, né? Uma coisa mais do racional demais? Ou ele foi se transformando? Porque às vezes é uma coisa que ele sempre foi assim e não tem muito o que mexer da essência. Você pode melhorar e ajustar muita coisa? A gente já fez. Você pode ajustar muitas coisas, né? Não é porque eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Não, mas você pode mexer em algumas coisas. Agora, se ele foi se transformando, o que aconteceu nessa transformação? O que fez vocês se afastarem? Será que foi... Cara, eu sempre falo,
5 Linguagens do Amor. Esse livro é incrível para fazer diferença num casamento. Às vezes ele se sente amado de um jeito, você se sente amada de outro, só que vocês não sabem qual é a forma que cada um se sente amado, e aí fica aí nessa confusão. E o quanto que isso acaba afastando e afetando vocês, né? Opa, boa essa explicação, amei, de verdade, é isso mesmo, ele entende, viu? Me sinto mal quando eu mesmo falo, amor, você nem pergunta nada sobre o meu trabalho. Muito gratidão ao casal. A gente vai combinar de fazer de novo uma live juntos. Eu também acho que ele tem muito a acrescentar e agregar aqui. Eu lembro de uma vez que a gente fez, já tem um tempo até, a gente tinha chegado de São Paulo e a gente fez, e aí uma cliente, quer dizer, uma pessoa me mandou mensagem, falou, eu vi aquela live sua e eu percebi que eu preciso de ajuda. E aí começou a fazer e tá até na terapia até hoje. Mas é incrível como esses pequenos ajustes faz a gente refletir de pensamentos que a gente nunca tinha olhado, nunca tinha prestado atenção, e o quanto que pode fazer uma diferença na nossa trava sexual, o quanto que pode fazer diferença no nosso prazer, o quanto que pode fazer diferença para nossa chegada ao orgasmo. Então, gente, hoje foi mais uma live de aquecimento das 10 lives que eu vou fazer, né? Para a Semana do Orgasmo em Todas as Relações, que vai acontecer entre os dias 12 a 19 de março. Então, para você se inscrever, é só você clicar aqui, ó, na minha fotinho, vai lá na minha biografia, tem um link lá, se inscreve, para você estar lá dentro, para você poder assistir todo esse conteúdo, que lá eu vou mostrar tudo bonitinho, passo a passo, tudo que eu contei aqui de uma forma muito reduzida, uma partezinha, lá eu vou destrinchar muito mais, explicar o porquê, o passo a passo, da onde eu tirei isso, o que aconteceu, os resultados que eu tive, tá bom? E quando o outro não se interessa por nada. Então, às vezes está faltando um interesse desse cuidado. O que tá interessante, como me tornar interessante para o outro? E eu sempre indico as 5 Linguagens do Amor. Esse livro é super baratinho e é super possível de se ler e de se entender e de se praticar. Quando a gente começou a ler esse livro, foi em outubro de 2015, eu lembro. Cara, meu Deus, eu fazia tudo errado. Ele é palavras de afirmação e eu simplesmente não validava ele. Eu simplesmente fazia ao contrário. Eu meio que brincava, numa coisa de brincar, sacaneando ele. Cara, hoje, óbvio, né, que quando eu descobri isso, eu até pedi perdão, porque eu falei, gente, como eu destruí ele? E óbvio que o que aconteceu, o nosso casamento chegou numa crise bizarra, entendeu? Então, o quanto que às vezes a gente não se dá conta de palavras, de atos, pequenos gestos, pequenas palavras, pequenas atitudes, pode fazer uma diferença absurda, tá? Então é isso, gente. Amanhã teremos mais live de novo, às 9h30. Todas essas lives estão ficando salvas. A de ontem acabou que eu não... Por conta do bloqueio, ele ficou lá no meu outro Instagram, que é o suelen.cernadas.sexóloga, tá bom? Então, o meu objetivo aqui é sempre fazer com que vocês tenham ainda mais conhecimento, descobertas, para vocês chegarem aí ao orgasmo. Linguagem do Amor é mutuamente serviço. Então, veja o que você precisa fazer para ajustar aí, tá bom? Um beijo grande, gente, e amanhã tem mais live, tá? Tchau, tchau!